Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui e hoje nós vamos aproveitar que nós tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais desse ano de 2022, tá? Que ocorreram agora nesse domingo, dia 2 de outubro, e fazer um comentário sobre uma reportagem para a gente ter uma pequena noção da importância, tá, que os políticos que a gente elege, as medidas que eles tomam, como elas influem na nossa vida, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção com os políticos que a gente elege, né? Para acompanhar o trabalho deles, né? E ver a diferença que faz na vida, não só de cada um de nós, mas da população inteira, né? Nesse caso de hoje, olha, a matéria é essa daqui, tá? A matéria é essa daqui. Ó, a matéria é essa daqui. Ok? Tá aqui. Isso aqui é um projeto de lei, tá? Que altera a classificação climática de uma região. Olha que interessante. Nós temos um projeto de lei que altera a classificação climática de um lugar e essa alteração ela não decorre dos elementos físico-químicos e biológicos que estão presentes naquela fauna, naquela biota, naquela natureza, né? Ele está sendo alterado através de um instrumento normativo, um instrumento legal. Quer dizer, no Brasil a gente tem propostas que alteram, né, a característica natural daquela região através de um instrumento legal. Como que você vai dizer que a água salgada é doce através de lei? Você tem noção? Vocês acompanham esse raciocínio, essa ideia? Quer dizer que eu vou dizer que a partir de agora a Mata Atlântica já não é mais Mata Atlântica, ela é Mata Mediterrânea. Por quê? Por que que é? Não, porque tem uma lei que diz que a Mata Atlântica agora é Mata Mediterrânea. Quer dizer, a que ponto chegam esses tipos de leis que são aprovadas no Brasil? Ressalva, no caso dessa matéria aqui, ainda não se trata de lei, tá? É um projeto legislativo que está tramitando, que está até relativamente avançado, né? A tramitação desse projeto, né? Ele está bem avançado. Qual é a sustentação técnica para a implantação desse projeto aqui de alteração da classificação climática? Segundo os autores aqui do projeto, eles querem igualar essa região a qual eles estão propondo essa alteração climática através de lei. Eles querem, se eu não me engano, essa região é classificada como subtropical, mas eles querem classificá-la agora, reclassificá-la como semiárido, né? E segundo a sustentação do projeto, o fato de você transformar essa classificação para semiárido, você consegue acesso a outros tipos de recursos, outros tipos de benefício e outros tipos de linhas de financiamento, por exemplo. Isso é o que está na sustentação teórica desse projeto de lei.
Só que na minha humilde concepção, na minha análise, o fato de você querer trazer um benefício para uma determinada região, você pode fazer uma lei que beneficie aquela determinada região, por qualquer que seja o motivo. Agora, você alterar a classificação climática para dizer que vai trazer benefício, eu não estou vendo muito resultado prático disso. E, inclusive, para sustentar que houve a alteração climática, eles usam um artigo de um pesquisador, né, daquela mesma região, dessa mesma região, né? E esse pesquisador utiliza dados históricos de 25 anos para cá, que segundo ele, se esses dados mantiverem esse ritmo de medições, né, climáticas, dentro de algum tempo a região poderia, né, passar sim para essas características de semiárido que ela possui em alguns pontos hoje. Só que o recorte desse artigo de 25 anos é um recorte muito pequeno, é um histórico muito pequeno para você promover e decretar uma alteração climática. Uma alteração climática leva anos, né? Leva séculos, como os próprios especialistas dizem, né? A última era glacial tem aproximadamente 15 a 20 mil anos, né? Quando houve um degelo gigantesco. Então, quer dizer, é uma situação que leva muito tempo para acontecer. E você pegar um recorte de 25 anos, ele não reflete a realidade de um todo. 25 anos é um reflexo muito pequeno para você poder pegar esse recorte aqui e aplicar num todo e dizer assim, olha, essa é o que representa o todo, a classificação climática toda você vai pegar por aqui. Porque se você pegar um outro fragmento daquele histórico, você vai dizer que ela é úmida. E o outro você vai dizer que ela é seca. Então, você tem que analisar um parâmetro maior. Enfim, é um tipo de projeto que, na minha concepção, tá? Na minha análise, não representa avanço ou melhoria de condição econômica e social nenhuma para a população, tá? Infelizmente, na minha humilde concepção, tá? As pessoas, eu respeito as opiniões do contrário, as pessoas que entendem que é importante realizar isso, mas através de lei você não consegue mudar a classificação. Não vai parar de chover naquela região porque tem uma lei dizendo que não chove, ou vai passar a nevar no deserto porque tem uma lei dizendo que naquele deserto ali tem muito gelo. Enfim, é um aspecto prático de um processo legislativo, tá? Realizado por quem? Por um legislador. Tá? Por uma pessoa, membro do Poder Legislativo. Tá? Nesse caso aqui é da Câmara dos Deputados Federal. Tá? Ela vai para o Senado, volta para a Câmara e os nossos políticos estão lá legislando em favor, em tese, né, da população. Mas, na minha concepção, é um tipo de projeto que não tem o menor sentido. Se você não concorda, você pode até deixar a sua opinião aí, sem problema algum, tá? Mas na minha humilde opinião, não vai passar a chover porque um projeto de lei diz que está chovendo. Tá certo, pessoal? Então esse é o caso que a gente está fazendo comentário hoje, aproveitando essa questão das eleições, tá certo? Então nesse momento agora, estou encerrando esse vídeo após esse comentário. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.